Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos no terço final dessa série de 12 programas, falando justamente sobre isso. Será que nós estamos preparados para a eternidade? E com base em Lucas, capítulo 16, uma história que Jesus conta verdadeira a respeito de um homem rico e a respeito de Lázaro, um mendigo, e os dois são sepultados. E Jesus então conta o que acontece depois, né, dessa passagem dessa morte física. E nós comentamos várias coisas, como por exemplo, gente, quase 2 pessoas morrem por segundo. Praticamente essa é a estatística hoje, né? E a gente mostrou isso no início, né, de que 55,3 milhões de pessoas morrem por ano, o que significa que se nós somarmos Suécia, por exemplo, Portugal e Canadá, esses países são exterminados, né, no final de cada ano, para você ter uma ideia como morrem pessoas. Então, a nossa decisão sobre a face da terra é super importante. Eu vi com vocês 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Também tinha falado isso para vocês, que a história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que o criou, ele é eterno. Agora veja que coisa interessante. Com base em Lucas 16, nós tiramos algumas conclusões, eu estou terminando elas, né? Então nós vimos uma primeira conclusão, é só você ler em casa, eu pedi para que você lesse, não sei se você teve a oportunidade, se não, dá uma lida, do verso 19 ao verso número 31. E nós vimos lá que o homem não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa. Uma segunda conclusão que nós vimos foi essa, que após a morte física o homem continua sendo consciente de quem ele é, com todas as suas faculdades de intelecto, de raciocínio, memória, obviamente, sentimentos, emoções, as sensações. Veja que interessante. Vimos essa conclusão também, que é o posicionamento, a terceira conclusão, é o posicionamento do homem em vida aqui nesse mundo, que determina um lugar para onde ele irá passar a eternidade, porque nós vimos esses 2 homens em lugares diferentes, só existem esses 2. E hoje eu quero continuar com essa quarta conclusão, a oportunidade do homem ser salvo estar em ouvir e responder a palavra de Deus que está sendo pregada e ensinada sobre a face da terra. Nós vemos isso claramente quando em Lucas 16, 27, então o rico chegou e disse para Abraão: Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, veja, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então veja, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Preste bem atenção. E termina dizendo assim, Abraão, e ele insistiu no verso 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então Abraão disse assim, Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, gente, veja, ouvir e responder a palavra de Deus é algo bem específico. Como eu falei, João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero te falar isso, o diabo engana as pessoas dizendo que toda forma de espiritualidade é válida. Na verdade, ele diz que todos os caminhos levam a Deus e não é verdade isso, gente. Veja, eu quero te falar que nesse sistema que o inferno ele monta, Deus e a sua palavra sempre estarão fora dos planos, ideias, motivações e intenção do homem. Okay? Tem muita pessoa que diz, a Bíblia, essa história de homem, tal, não acredita. Gente, é muito perigoso, porque veja, eu quero te falar, quando o homem ele se afastou de Deus, ouça isso que eu quero te falar. Quando o homem se afastou de Deus na desobediência, lá de Gênesis, naquele primeiro pecado, o diabo foi estabelecendo uma nova mentalidade para a vida do homem, voltar-se para si mesmo, tirando Deus de todas as coisas. E veja que coisa interessante, porque ele criou uma plataforma de engano de 4 regras básicas. Olha a primeira regra básica de engano: o homem não precisa de Deus para viver e atingir os seus objetivos. Veja, tudo é para ele, tão somente para ele, para o homem, o centro de todas as coisas. O homem no lugar de Deus. Ele não vai prestar atenção.
Não está nem aí. Vai achar que isso é historinha, isso é brincadeirinha. Veja só uma segunda plataforma de engano que o inferno criou como mentalidade para afastar o homem da verdade. A maldade é algo que o homem criou. Maldade é algo que o homem criou? É mesmo? E veja, o engano diz o seguinte: diabo, inferno, isso tudo é invenção do homem, está na sua imaginação. É o que a gente vê por aí. E as pessoas acreditam nessa plataforma do engano. Eu preciso te falar sobre isso um pouquinho mais. Veja, a terceira regra do engano. Qual é a terceira regra do engano? É essa, a prática de boas obras, ou seja, eu faço algo para merecer. É mesmo? Nós fazemos algo para merecer? Nesse sistema do mundo de pensar, o homem está convencido que essa é a forma de salvar ou amenizar os seus erros, garantindo uma eternidade com Deus, através do que eu faço, mas eu sou bom. Mas não está escrito isso na palavra. Está escrito que Deus nos salvou pela sua graça e não por obras. Isso não vem de homens. Efésios capítulo 2 diz isso, que a salvação é a graça de Deus sobre a nossa vida, oferecendo algo que nós não poderíamos comprar. Então eu não compro com a minha atitude, o meu comportamento. São enganos terríveis. E por último, uma plataforma de engano afastando o homem da verdade da palavra é a busca pela espiritualidade, sem o menor compromisso com a verdade. Então, se tem espiritualidade, mas não tem compromisso com a verdade, não funciona. Isso é apenas religião. Deu para entender isso, queridos? Então, eu volto rapidamente para te dizer isso, aqui voltando ao 4, que é importante você ter isso no teu coração, a oportunidade do homem. Ser salvo está em ouvir e responder à palavra de Deus que está sendo pregada e enunciada sobre a face da terra. Veja as palavras de Abraão dizendo para ele, que eles ouçam a Moisés e os profetas. Essa é a figura da verdade, da palavra, que continuamente está sendo anunciada sobre a face da terra das mais variadas formas, através de um canal como esse, através da própria igreja do Senhor, numa pregação, num ensino, não importa. Quando você para ouvir a palavra de Deus, você tem a oportunidade de entregar a tua vida para sempre para Ele e resolver aqui nesse mundo. Legal? Dá um like no programa de hoje, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço.